Opa, falar sobre uma aplicação de gerenciamento de veículos. Essa aplicação está em fase de desenvolvimento ainda. Eu acredito que em 2 meses eu já consigo disponibilizar ele com acesso já a login, criação de conta e cadastramento de veículos, cadastramento de motoristas, né, condutores, fornecedores, lançamento de despesas, de abastecimento, despesas em geral, né? Mas aí gravando esse vídeo só para apresentar aí como que será a funcionalidade dessa aplicação, né? Então aqui eu estou usando um computador, então só vou abrir a aplicação aqui. Então ele já aparece aqui num formato para Android, mas ele vai rodar tanto para computador, né, quanto para Android, e bem mais futuramente também ele vai poder ser acessado também através de uma página web. Então, então abrindo aqui uma página web com um endereço aqui, você vai conseguir entrar na página, abrir, fazer o login e fazer o mesmo acesso que tem através aqui da aplicação, né? Do Android ou do desktop, né? Então aqui nesse formato aqui já para celular de Android, então tem as opções de login, que é o proprietário, condutor, que são os dois principais logins, e para empresas. Aí entraria aqui a opção ainda do locador, gestor de frota, o responsável logístico, auxiliar do condutor, né, que é o ajudante do condutor. Então, cada opção de login dessas vai ter uma tela principal diferente da outra. Então, por exemplo, aqui a do proprietário ele vai é a tela principal, né? Então é aqui que ele vai poder cadastrar os veículos e ter alguns acessos que somente o proprietário pode ter acessado, fazer o acesso, né? E a tela do condutor, então ele vai ter a tela principal com as opções de acesso voltado para o condutor. Então no caso o proprietário, que ele vai clicar, ele vai acessar a conta. Não tendo a conta, então ele vai criar uma conta. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, digamos, pode ser uma pessoa, eu tenho só o meu veículo, quero fazer o gerenciamento do meu veículo, então eu crio a conta física ou conta jurídica. Daí a parte 1 de 3 aqui vai informar o nome, sobrenome, CNPJ, os dados, vai dar um próximo, o endereço, próximo, e aqui vai formar uma foto, uma logo, né? Então ele vai clicar aqui, possivelmente aqui vai dar um erro, porque ainda não está disponível para o desktop, né, para computador essa opção aqui. Então ele não dá não suportado, né, para no ambiente Windows. No celular ele já está funcionando, então ele já dá para inserir a imagem. Só não estou agora com o celular aqui plugado, então não consigo mostrar aqui como que seria, né? Então aqui ele pode girar a imagem aqui, né, e dar um criar conta. Então quando ele criou a conta, ele vai automaticamente gerar um código de proprietário, que logo mais eu vou falar, que vai ser necessário para o condutor poder e os demais usuários poder criar também a conta, né? Então quando ele criar aqui o proprietário clicando aqui em criar conta, automaticamente já vai jogar para dentro da tela do principal aqui do proprietário, tá? Então voltando aqui, na opção de condutor, então aqui ele vai acessar a conta, não tendo a conta ele vai criar uma conta. Então essa chave que vai gerar lá quando o proprietário criar a conta, né? Depois lá na tela do menu principal, no canto direito, vai ter um menuzinho, onde ele vai clicar e vai deslizar uma tela para cá, na tela do proprietário, né? Lá embaixo vai ter alguma opção lá que ele vai poder visualizar a chave de acesso. Então, aquela chave ele vai disponibilizar para os condutores ou para os demais usuários, né? Que, por exemplo, o locador, o gestor de frota, o responsável logístico poder criar a conta, né? Aqui, quem sabe, mais futuramente também terá uma tela aqui para uma opção aqui para o financeiro, né? Então aqui ele vai informar, insira a chave do proprietário ou da empresa locadora existente, né? No caso lá, se for o locador, que vai alugar os veículos aqui, por exemplo, do proprietário, então vai gerar uma chave lá do locador, né? Ele vai informar a chave aqui e vai dar continuidade, nome,
Então eu passo parte 1 de 3, vai informar os dados aí, vai próximo vai informar aqui tirar uma foto ou pegar uma foto da biblioteca e vai inserir aqui uma foto, né? Ali que pode girar aqui a imagem, né? E vai dar um criar conta. Automaticamente já vai jogar lá para dentro da tela do condutor. Então aqui o proprietário ainda não está, se eu clicar aqui ele não vai logar, né? Ele não vai entrar porque não está ainda desenvolvida a tela do proprietário, né? Então o condutor, então ele vai dar um clicar acessar conta. Então ele entra aqui na tela do menu principal do condutor. Só lembrando aqui, como os demais apps, por exemplo, Facebook, o aplicativo como do e-mail, né, que quando você tem lá no celular lá, você não vai precisar toda vez estar fazendo o login, né? Então, digamos que você acessou aqui, agora você saiu da aplicação, entrou em outra aplicação dentro do celular lá, por exemplo, acessou o e-mail, acessou outras aplicações, ao retornar aqui você não vai precisar novamente fazer o login, né? Isso aí é um trabalho a mais aí que acaba atrapalhando daí. Toda vez você que vai querer entrar na aplicação você tiver que fazer o login, né? Então ele automaticamente ele vai ficar após o primeiro login, ele vai ficar salvo os dados, ele já entra automaticamente nessa aplicação, já entra nessa tela aqui, né? A não ser que você vai ter aqui nesse menu aqui no canto superior, quando clicar nele aqui ainda não está disponível, mas ele vai deslizar aqui uma tela para o lado aqui e aqui embaixo vai ter uma opção sair. Aí você clicar em sair aqui ele vai cair fora da aplicação, daí para entrar novamente aí obrigatoriamente vai ter que fazer o login. Isso é uma coisa importante porque quando se fala em aplicações, né, é, o intuito da aplicação normalmente é você te dá o mínimo de trabalho, né, possível, né? Então, enxugar ao máximo aqui para que você consiga utilizar uma aplicação enxuta, né? Que você consiga utilizar ela dando com menos cliques possíveis, aqui você já consiga fazer a operação aqui dentro da aplicação, né? Sem muito trabalho. Por exemplo, clicar aqui, clicar ali, vai te dar acaba se perdendo aí tantos caminhos, né? Ou uma aplicação muito carregada aí, isso não é muito bacana aqui para dentro das aplicações, né? Então aqui no caso do menu do condutor, então ele vai trazer o proprietário, então esse condutor o proprietário desses veículos aqui é o TR Transportes, né, que é só um exemplo. Aqui provavelmente vai trazer a imagem do condutor lá que ele inseriu lá quando fez a criação da conta, né? Aí, possivelmente aqui nesse menu, quando eu deslizar para o lado, clicando aqui, vai ter uma opção de alterar dados, né? Então, por exemplo, alterou o número do celular, alterou o e-mail. Então você consegue editar os dados do usuário aqui. E aqui a ideia é já trazer o veículo que desse usuário, né? Desse condutor aqui, já algumas informações, né? Possivelmente quando eu clicar aqui, ele vai abrir outra tela aqui trazendo mais informações sobre esse veículo, né? Por exemplo, o número do Renavan, código FIP, sei lá, capacidade de abastecimento do tanque, diversas outras informações, né, que, que normalmente lá o proprietário que vai inserir quando fizer o cadastro desse veículo, né? Então aqui no caso, a troca de veículo é uma opção que está bloqueado pro condutor, mas essa opção aqui, ao clicar, ele vai abrir uma tela com a relação de todos os veículos desse proprietário, né? E também, normalmente vai ter um cadeadinho do lado, onde vai estar os veículos que estão liberados ou bloqueados para esse usuário. Digamos que esse usuário ter que usar outro veículo da empresa que não seja o do veículo dele, então ele vai clicar aqui e vai solicitar, vai clicar em cima do veículo desejado, automaticamente vai enviar uma solicitação para a liberação desse veículo lá para o proprietário, né, fazer a liberação. Eu digo proprietário, mas digamos, lá tem a opção do gestor de frota ou responsável logístico. O proprietário ele pode também, às vezes, não ele fazer o uso, né? Então pode demandar essas atribuições para um gestor de frota ou para o responsável logístico. Então quando ele solicitar uma troca de veículo lá, o responsável logístico vai liberar esse veículo para ele.
né? Não sendo o proprietário, às vezes o proprietário só vai entrar para fazer algumas, para tirar, fazer alguma consulta, verificar como que está a questão de uso desse veículo, enfim, né? Então aqui traz outros mecanismos aí que vai estar disponível para o condutor, né? Por exemplo, aqui também a questão do abastecimento e da despesa e despesas, né? Então, observe que aqui em despesa tem um cadeadinho, então, digamos que o proprietário lá, ele vai ter lá como uma opção de regras de uso dos veículos, né? Uma delas, por exemplo, vai ser obrigar o condutor aqui a solicitar uma ordem de serviço sempre que for gerar um abastecimento ou despesas. Ou, por exemplo, somente para despesas. Então, o abastecimento ele pode liberar, mas para despesa, por exemplo, como despesa é uma coisa muito oscilosa, né? Às vezes pode ser uma despesa pequena ou pode ser uma despesa grande, né? Então, sem que o condutor ele primeiro faça solicitação da ordem de serviço e para que depois ele consiga, sendo liberado, né, aprovado aqui a ordem de serviço, então ele, pelo proprietário lá, ele consiga então gerar essa despesa, né? E digamos aqui, então ele vai, por exemplo, em abastecimentos. Em abastecimento ele vai poder fazer um novo abastecimento, fazer uma busca, por exemplo, fazer uma consulta aqui da nota fiscal, de uma OS, ou mesmo um extrato aqui dos abastecimentos, né? Então ele vai tirar um extrato aqui dos últimos abastecimentos. Pode ser mensal, dos últimos períodos aí. Ou clicar aqui em novo, se não tiver o cadeadinho aqui, ele vai poder, né, o condutor aqui ele vai clicar. Se o proprietário tiver liberado essa opção para ele abastecer sem ordem de serviço, então ele pode aqui, vai estar liberado. Caso contrário, o proprietário, se ele exigir mesmo para abastecimento aqui uma ordem de serviço, então ele vai estar cadeado aqui até a liberação. Daqui ele vai ter a opção, aparece então um veículo, então ele vai ter a opção dos fornecedores, né, os postos aqui, como exemplo. Então digamos que ele abasteça aqui no Ipiranga. Então aqui ele vai dar aqui ele não está puxando o nome, mas ele vai puxar o nome aqui, né, o veículo e as opções, qual a opção de abastecimento ele vai poder, de acordo com o veículo que está aqui visível, né? Se é um veículo flex, ele tem todas as opções. Se for um veículo diesel, por exemplo, o diesel S10 ou diesel S500, então vai ser só a opção que ele tem, que seria só o diesel 10, S10 ou só o S500 para abastecer. Vai depender do que esse veículo abastece, né? Então, digamos gasolina, que ele vai informar o KM no momento lá do abastecimento. Isso aqui normalmente ele já vai estar fazendo lá quando estiver já lá no posto, né? Já abastecendo, então ele vai informar, por exemplo, 30 mil quilômetros que o veículo está para abastecer. E aqui ele vai clicar com nota fiscal ou sem nota fiscal, né? O lançamento. Então aqui vai estar desabilitado até ele informar o KM aqui. E se o proprietário lá liberou, por exemplo, qual a opção que ele liberou. Se é abastecimento com nota fiscal ou pode ser sem nota fiscal, né? Se for com nota fiscal, daí vem para essa tela de lançamento. Então, naquele intuito de ter o mínimo de, de cliques, né, dentro da aplicação, aí para ser mais simplificado possível, né? Então aqui ele já vai puxar as datas e horário automaticamente. Ele só vai precisar informar o número da nota fiscal, o número da OS também, tendo uma OS gerada aqui, ele já vai puxar o número automaticamente, o KM que ele informou, o tipo de combustível que ele informou, e ele vai informar a quantidade de litros, né, que ele abasteceu. O valor também já vai puxar automaticamente lá quando ele escolher o posto, né? E aqui vai ter a opção do desconto, né? Essa opção também ela vai puxar automaticamente lá quando o proprietário fez o cadastro desse fornecedor. Quando ele fez o cadastro lá, ele tem a opção de, se ele já tiver um preço negociado com desconto, esse desconto vai puxar automaticamente aqui. Então ele só vai precisar informar aqui alguma observação, se ele quiser informar, tem um campo de observação, o subtotal e o valor a pagar, né? Então esse aqui talvez vai mudar ainda essa tela aqui. Aqui ele vai ter um botãozinho aqui para esconder isso aqui, se não, caso não tiver necessidade. Se tiver necessidade, ele vai clicar para inserir algum desconto. Caso contrário, não, né? Daqui se for com nota, então ele vai ter que inserir aqui a imagem da nota fiscal, né?
Então ele vai clicar aqui, então não suportado para Windows, né? No Android já está funcionando, então aqui já dá para tirar a imagem aqui. E vai para a forma de pagamento. Então nessa tela aqui ele já vai para a finalização já do lançamento. Aqui ele vai só informar qual a forma que foi o pagamento. Se for Pix, se for dinheiro, se for cartão, se foi boleto, ou se o fornecedor vai cobrar na instituição, né? Então observe que aqui tem uma observação, informe os dados da compra, né? No detalhe do pagamento. Utilize essa opção para controle da compra. Não é possível realizar pagamentos aqui pelo app SG Frotas, então ele não vai fazer o pagamento por aqui. Isso aqui é só para cadastrar a forma do pagamento, né? Então, digamos que o fornecedor vai cobrar lá na instituição, ele vai clicar aqui na instituição, vai puxar o valor, normalmente vai ser no a prazo. Aqui ele tem a opção de 15, 20 até 30 dias, né? Aqui vamos supor que de dias, vamos supor 22 dias, então aqui do lado vai ter dois botãozinhos, um menos aqui, um mais. Cada vez que clica 21, 22, 23 dias, por exemplo, né? Quando é dias alternados aqui, né? Ou ainda parcelamento, parcelas, né? Mais parcelas. Então vai clicar aqui, vai abrir outra telinha aqui para dar a opção de quantas parcelas aí. Daqui ele finalizou. Assim que ele finalizou, de forma instantânea, esse lançamento já vai lá para o banco de dados. Então, digamos que o proprietário já entre no app para fazer alguma consulta, de forma instantânea ele já vai estar disponível esse abastecimento lá para consulta, né? Já vai estar lá lançado lá dentro. Então aqui vai ter outras opções ainda, por exemplo, despesa aqui é similar ao do abastecimento, então muda alguma coisa, mas é praticamente quase a mesma coisa que a tela de lançamento, de abastecimento. Então aqui vai selecionar a categoria da despesa, uma revisão periódica, uma lavagem, uma lubrificação, pneu, elétrica, se é uma manutenção, né? Então aqui ele vai inserir o fornecedor, vai ter opção, mas aqui não está ainda, daqui para frente não foi desenvolvido ainda as telas, né? Então dependendo da categoria, digamos aqui que for um pneu, quando ele fazer o cadastro, automaticamente ele já vai poder programar esse pneu, né, qual posição do veículo ele fez a montagem, né? E aqui ele vai ter o acesso, por exemplo, à tela pneus, então ele vai entrar lá, ele pode pegar, vai aparecer o desenho do veículo, com as posições dos pneus, a quantidade de quilômetro que vai estar rodado esse pneu, né, de acordo com cada lançamento aqui que ele vai informando o KM, ele vai atualizando aqui tanto para manutenções quanto para rodagem dos pneus, né? Então clicando numa posição ele vai saber qual foi o fornecedor, nota fiscal, data de compra, tipo, marca de pneu, numeração, enfim, todas as informações ele vai ter disponível, né? Ele vai programar, por exemplo, daqui 10 mil quilômetros fazer a revisão ouro ou diesel, e com 20 mil quilômetros fazer a recapagem ou a troca, né? Então isso vai depender de cada veículo, cada situação, de forma que cada usuário vai fazer a programação. Da mesma forma, programação de manutenções, né? Então aqui troca de óleo e filtro, que quando ele for fazer o lançamento da despesa, né, que for uma revisão periódica, então ele vai trocar óleo, filtros, né, cada 5, 10 mil quilômetros aí automaticamente vai programar aqui dentro de programação de manutenções. Então através aqui ele vai clicar aqui na sua opção, vai abrir a outra tela para ele poder dar manutenção a essas programações, né? Ele vai poder ver, havendo algum item já vencido ou para vencer, ele vai dando essa notificação e também vai enviar uma notificação aqui lá tanto para o proprietário quanto para o gestor de frota ou responsável logístico, né? Vai depender da regra de negócio que o proprietário aqui vai definir lá para ser utilizado aqui dentro. Checklist, então aqui ele vai fazer os checklist, né? Vai ter opções de fazer checklists diários, semanais ou quinzenais, mensais, né? Então essa regra aqui é o condutor que vai também, o proprietário que vai poder definir, né? Inclusive com imagens, então vamos supor aqui na opção de avaliação do veículo, por exemplo. Cada 15 dias enviar uma imagem da parte de dentro da gabina do veículo, né? Então o condutor aqui ele vai ter que acessar
ele vai ter que acessar aqui a avaliação do veículo e vai enviar uma imagem, né? Caso ele não envie essa imagem, vai aparecer aqui quando ele for logar aqui dentro do entrar na aplicação, vai aparecer uma mensagem grande aqui para que ele obrigatoriamente ele vai ter que fazer essa avaliação, entende? Senão não vai conseguir utilizar os demais recursos dentro da aplicação. Tá? Digamos assim, vai acabar bloqueando o usuário. Da mesma forma, por exemplo, quando estiver vencendo a habilitação, né? Então, quando o usuário, aqui dentro, quando o usuário fazer o login, criar conta, lá na opção de criar conta, ele só vai informar os dados, porém, depois que ele dá o criar conta, que for jogado aqui para dentro da aplicação, né, pela primeira vez, então o app aqui vai solicitar para que ele faça o cadastramento da CNH dele. Então ele vai informar lá os dados, dado de nascimento, categoria da habilitação, se é A, B, C, D, E, data de vencimento, né? E quando tiver vencido, o próximo de vencer, o app vai estar informando isso. Então vai notificar também lá o proprietário, né, através lá, enviar uma notificação, ou o gestor de frota, né, enfim, vai avisar todo mundo aí dentro, né, que aquele condutor vai estar vencendo a CNH dele. Inclusive ele vai poder inserir uma imagem da CNH dele aqui dentro do app também, né? Assim como também o veículo vai ter imagem também, então quando ele clicar aqui vai ter uma imagem do veículo. A ideia é trabalhar dentro da aplicação com imagens, né? Como por exemplo aqui uma imagem do abastecimento, né? Como uma comprovação, né? Por exemplo assim, quando ele fizer, por exemplo, o abastecimento e ele informar o KM tiver ter dado uma alteração da média desse veículo, obrigatoriamente o aplicativo vai pedir uma imagem do odômetro desse veículo, então ele vai ter que tirar uma foto ali do painel e vai poder corrigir, né, da mesma forma, mas aí por ter gerado essa alteração ali, ela vai gerar a imagem para pedir para, digamos assim, para fazer uma verificação, né, se realmente eles informou lá errado o KM ou se teve algum problema mesmo na questão de consumo desse veículo, né. E aqui dentro, aí, futuramente também, depois dessas partes aqui, a ideia é que tem um mecanismo aqui de logística, né? Então, dentro de logística vai ter as opções aqui de várias opções, né? Por exemplo, movimentação de veículos, como por exemplo aqui em despesas. Por exemplo, aqui vai ter movimentação de veículo, entregas, fretes, né? Vai ter as formas de uso desse veículo. Digamos que é só um deslocamento, então ele só vai ter que registrar esse deslocamento desse veículo, né? Que ele vai pegar o KM, o último KM desse veículo, ele vai sempre informar o final, né? Por exemplo, deslocou do ponto A ao ponto B, né? Também vai ter a opção, por exemplo, de entregas, então, para empresas, aqui pode ser feito tanto para o condutor quanto pelo ajudante do condutor, na tela do ajudante do condutor. O ajudante do condutor, digamos, enquanto está sendo feito o deslocamento, o ajudante do condutor ele pode estar inserindo as informações das entregas, né? O que está sendo entregue, daí vai ter as informações, por exemplo, quanto que esse veículo se deslocou, né? Para que o final do mês seja feito digamos assim, um faturamento desse veículo, né? Saber quanto que esse veículo gerou, quanto que ele rodou, quanto que foi o custo de KM rodado e quanto que esse veículo transportou também, né? Qual que foi a utilização desse veículo. Então fica tudo registrado. Digamos, logística, parte de máquinas. Então, quando um maquinário, né, uma pilhadeira, uma carregadeira, ou digamos assim, um guindaste, vai prestar um serviço, então ele abre também dentro, digamos lá, vai ter opção de fretes, opção de ordem de serviço, né? Então ele pode gerar uma ordem de serviço lá dentro, informando o horário inicial, o final, né, quantas horas a máquina trabalhou ali. Aí vai ter o valor da hora máquina, né? Já vai gerar ali uma ordem de serviço ali daquela máquina, né? Gerando o faturamento dela. E essa parte de logística, assim como também na parte dos abastecimentos, dos lançamentos aqui, mesmo que você esteja lá sem internet, né? Sem acesso à internet, você vai poder utilizar ela da mesma forma, né? Então ele vai ficar armazenado e assim que você tiver conexão com a internet, os dados aqui vai ser lançado lá para o banco de dados. E vai ser de forma instantânea. Então, o proprietário já vai logando ali
ou entrando na aplicação, o proprietário também já vai ter acesso a qual foi as movimentações aqui do veículo, né? Se esse veículo ele está disponível, ele está em uso, está em manutenção, né? Que quando você abriu aqui uma ordem de serviço, por exemplo, a manutenção, o veículo vai estar como status, então, em manutenção, né? Até o lançamento da despesa, que daí volta a opção de uso, né? Então a ideia é mais ou menos essa, a gente está fazendo esse desenvolvimento com base na experiência que temos, né? Na parte de gestão de veículos aí. Então acredito que essa ferramenta vem auxiliar muito na questão do controle, gestão, né? De veículos aí, tanto do veículo pessoal quanto para veículos de empresas, né? Com vários veículos aí, então isso vem auxiliar muito. A ideia é mais ou menos essa que eu queria apresentar, então já estamos com 31 minutos aí, eu vou encerrando por aqui, só para ter essa apresentação aí, ter uma ideia, né, uma ideia de como que vai ser funcionar esse sistema, né, essa aplicação aí, esse sistema aí de gerenciamento de veículos aí.